Decisão Benfica. Bem-vindo à Rádio Observador. O clube encarnado entra na reta final da campanha para as eleições de dia 8 de novembro. João Noronha Lopes e Rui Costa queimam os últimos cartuchos. No futebol, pesa mais uma derrota na Liga dos Campeões. À quarta jornada, as águias continuam com 0 pontos. 4 jogos, 4 derrotas. José Mourinho destaca o crescimento da equipa e aponta para uma boa exibição frente ao Leverkusen, mas no fim o resultado volta a ser negativo para os encarnados e está cada vez mais difícil o apuramento para a próxima fase. A prestação na Liga dos Campeões vai certamente ser um dos temas em discussão no debate que acontece esta noite na BTV. Por uma última vez, os dois candidatos à presidência do Benfica vão estar frente a frente no canal do clube. Aqui, na Rádio Observador, analisamos o que se passa na campanha eleitoral. Eu sou o Miguel Cordeiro e vou estar à conversa com o Bruno Roseiro, editor de desporto do Observador. Bem-vindo, Bruno. Olá, Miguel. Vamos a esta campanha eleitoral para as eleições do Benfica, que fica agora marcada também por mais uma derrota na Liga dos Campeões. O Benfica continua sem pontuar, 0 pontos. Isto faz moça na campanha? Na campanha, não. No número total de votantes pode fazer. Ou seja, aquilo que me parece é este jogo, independentemente do resultado, não me parece que quem fosse votar Rui Costa ou Noronha Lopes, de repente, por uma derrota com o Bayer Leverkusen, ainda para mais no contexto em que a mesma aconteceu, possa mudar a sua tendência de voto. O que é que pode existir aqui? Uma maior desmobilização em relação a esta segunda volta. Aliás, e quando nós fazemos um bocadinho o filme de um jogo onde o Benfica entrou bem, não se pode dizer que tenha feito um mau jogo, criou oportunidades, conseguiu defender bem, percebeu bem os momentos do jogo, parou de jogar a partir do momento do 1-0. Ou seja, não há propriamente uma oportunidade flagrante depois daquele gol do Patrick Schick. Emocionalmente a equipa quebrou, fisicamente parece-me que começa a pagar a fatura por utilizar muitas vezes alguns jogadores que se tornaram demasiado importantes e que se calhar não têm um sucessor. Acho que o Luque Bacchio, os erros que comete na segunda parte é também em virtude de um desgaste físico acumulado do que propriamente de uma noite de falta de inspiração. E, portanto, aquilo que se viu na segunda parte e, sobretudo, a seguir ao gol do Leverkusen foi um estádio que, de quando em vez ainda tinha, sobretudo, a parte da claque a apoiar, mas um estádio mais calado, mais resignado, quase como se sentisse que, de uma forma injusta, na noite de ontem, o Benfica tivesse entrado numa lei de Murphy e, por mais que fizesse, tudo o que podia correr mal correria ainda pior. E isso é o reflexo que depois pode haver em termos de segunda volta, ou seja, que é a desmobilização, as pessoas pensarem, eu já lá fui na primeira volta, eu já disse o que é que eu queria, agora não estou para ir para lá outra vez na segunda volta, até porque nem sequer é dia de jogo. Portanto, essa é a única moça que poderá fazer. Em termos de candidaturas, de listas, há aqui uma parte que terá de ser salvaguardada, ou seja, qualquer bom gestor terá de começar a pensar nesse cenário, que é não há nenhum gestor que pense só numa ótica positiva. Tem de pensar na ótica positiva, tem de pensar no meio termo e tem de pensar numa ótica negativa. E pensando numa ótica negativa, o jogo em Amsterdão com o Ajax e o jogo em casa com o Nápoles poderão reabrir novamente a porta do apuramento para o Benfica. Mas o cenário, nesta altura, em cima da mesa, é o Benfica não conseguir sequer chegar ao play-off de acesso aos oitavos da Liga dos Campeões. E isso também tem moça em termos financeiros. Claro. E entramos novamente naquela bola de neve de há uma receita extraordinária que por norma entra sempre vinda das provas europeias, neste caso a Liga dos Campeões, que pode não entrar. Logo no final da época o exercício terá de ter outro tipo de receitas, logo a necessidade de alienar um jogador poderá ser mais premente. Isto é a lógica normal, a bola de neve do futebol. E por aí eu acho que esta derrota poderá ter impacto naquilo que as listas pensam em termos desportivos e financeiros também. Muito bem. Será também certamente um dos temas
do debate desta noite na BTV, esta prestação do Benfica nas competições europeias, principalmente nesta temporada. O que podemos de facto esperar deste debate? É o último frente a frente entre os dois candidatos. Primeiro, opinião muito sincera, não sei se concordas ou não, eu acho que as pessoas estão cansadas de debates, de entrevistas. E acho que os candidatos também. Acho que estão todos. Toda a gente está saturada. Há aquela réstia de pensar, ok, faltam 48 horas para ver a segunda volta e acabar tudo isto, mas as pessoas começam a ficar saturadas. Saturadas até, acho que é o termo nesta situação. Pode-se esperar um debate diferente da semana passada, porque as perguntas também irão entroncar em assuntos diferentes. Pode-se esperar um debate mais parecido em termos de caminho com o debate que foi seguido quando havia ainda 6 candidatos. Ou seja, dividir por módulos, por forma a que cada um dos candidatos possa explicar as ideias que tem para o futebol, para as finanças, para as modalidades, infraestruturas, etc. Pode esperar um debate que, de uma forma inevitável, Noronha Lopes vai colocar André Vilas-Boas lá pelo meio. Ou seja, não sairá nenhuma pergunta a propósito das declarações de André Vilas-Boas. De forma inevitável, Noronha Lopes irá colocar a resposta de André Vilas-Boas lá pelo meio, tentando fazer disso um assunto. Depois, cada um terá objetivos concretos, lógicos, e dirijo um grande objetivo para cada um. O Rui Costa é convencer novamente as pessoas a irem às urnas. Esse é o grande foco de Rui Costa. Noronha Lopes é procurar ganhar parte do eleitorado de Luís Filipe Vieira para que não vá todo por osmose para Rui Costa e, ao mesmo tempo, tentar chegar a eleitores que tenham um rácio votos por votantes mais alto do que aquele que teve na primeira volta. De recordar que em 108 secções de voto, Noronha Lopes fica à frente de Rui Costa em termos de rácio votos votantes em 4 só. Nomeadamente o pavilhão número 2 da Luz, que acaba por ser o seu bastião, e Paço de Arcos, são os exemplos, digamos assim, dessa exceção. O que é que depois joga aqui um bocadinho contra Noronha Lopes? É que há assuntos que ele quererá falar, mas ao mesmo tempo também há temas que ele sabe que o favorecem, mas ele terá sempre de ir ao lado de Rui Costa. Um exemplo prático. Para Noronha Lopes, em termos tendenciais, quanto menos votantes existir nesta segunda volta, mais sairá favorecido, porque por norma, e isso não são apenas nas eleições dos clubes esportivos, é em qualquer eleição, os protagonistas da mudança têm uma maior facilidade em levar o seu eleitorado a ir às urnas numa segunda volta para conseguir essa tal mudança do que propriamente um eleitorado de continuidade. Só que ao mesmo tempo Noronha Lopes não pode agarrar no microfone e dizer os que não votaram em mim, por isso simplesmente fiquem em casa, não votem. Ou seja, isto é um dos problemas que ele vai ter de gerir. Uma outra situação tem a ver com o futebol. Ou seja, em condições normais era muito fácil dizer não é normal 4 derrotas em 4 jogos na Liga dos Campeões, há aqui algum problema, seja o treinador, seja os jogadores, seja a estrutura, seja lá o que for. Mas ao mesmo tempo também tem de pensar que a seguir ao dia 8 vai haver um dia 9 e se por alguma razão ele for o presidente, garantidamente não poderá estar a beliscar nem Mourinho, nem os jogadores. No caso Mário Branco já é diferente porque é tácito que vai sair, mas não poderá beliscar a ponto de ferir essas relações. E portanto, Noronha Lopes, que vai ter obrigatoriamente de aparecer neste debate, porque ele falhou no último, claramente, tem estes problemas de ter de saber gerir aquilo que é a mensagem que passa, tendo sempre esse propósito, que é procurar o eleitorado mais velho e procurar o eleitorado de Luís Filipe Vieira. A arte de como é que lá vai chegar é que terá de ser diferente daquela que tentou na última semana. Muito bem, entretanto, a mesa da Assembleia Geral do Benfica apresenta algumas novidades para esta segunda volta. Para mim, mais curioso é que vai haver mais 326 votantes, ou seja, em 2 semanas, pelo que eu percebo, das duas uma. Isto são sócios ou que regularizaram as suas cotas e só agora é que a coisa está toda certinha, ou sócios que só agora é que cumpriram um ano de filiação e, portanto, poderão entrar nestas 2 semanas e poderão entrar com 3 votos.
As poucas novidades que existem, portanto, além da Amadora e Loures, que já sabia que iriam alterar o local de voto, temos também Barcelona, Chaves, New Bedford e Paris com outros locais de voto. Em termos de secções continuam as mesmas, os horários também continuam os mesmos. O que é que existe aqui também presente no comunicado da mesa da Assembleia Geral? Um apelo inevitável cada vez mais ao voto, através de mensagens como: vai haver mais secções, vai haver mais pessoas a ajudar, vai haver mais informação durante o dia para as pessoas saberem onde é que existe maior ou menor fluxo, para depois se deslocarem para esses sítios e não ficarem tanto tempo. Pequenas, as filas vão ser mais pequenas, o acesso prioritário também vai ser reforçado e melhorado. Portanto, a ideia é dizer: não tenham medo de regressar, porque se estiveram 2 horas numa fila ou se não tiveram condições enquanto estavam à espera, tudo isso ficará resolvido, também não vai haver problemas de falta de boletins, etc. Tudo isso vai ficar resolvido. Portanto, basicamente é a mesa da Assembleia Geral a dizer aos sócios do Benfica: podem vir para bater mais um recorde mundial, que nós, desta vez, com os erros que detectámos na primeira volta, teremos toda uma máquina que fará funcionar as eleições de uma outra forma. Muito bem. Entretanto, para terminar, já sabemos como vai ser o último dia de cada uma das candidaturas, como é que vai ser o último dia de campanha, esta sexta-feira. Sim, muito curioso. No caso de Noronha Lopes, e ao contrário do que aconteceu no final da primeira volta, onde ele alugou aquele espaço enorme na Brandoa, com 2.500 pessoas, a presença de Micoli, que acabou por ser também ali a surpresa, desta vez vai fechar em Santo Tirso. E porquê Santo Tirso? Porque Noronha Lopes não conseguiu a penetração que queria em termos de Porto, não só a nível de votantes, mas também a nível daquele tal rácio, ou seja, quem votou em Noronha Lopes, e teve algumas percentagens nos 20 e muitos, 30 e poucos %, mas quem votou em Noronha Lopes era quem tinha menos votos em comparação com Rui Costa e até o próprio Luís Filipe Vieira. O distrito do Porto, tal como acontece noutros sítios como Guarda, Braga, é eleitorado onde Luís Filipe Vieira tem peso também a nível de número de votos por votante. Portanto, não deixa de ser curioso Noronha Lopes ir para um distrito onde, à exceção de Maia e Matosinhos, Rui Costa teve sempre 46,5% ou mais. Portanto, é sinal de que Noronha Lopes acredita que pode ganhar algo com esta despedida ali naquela zona. Já por sua vez, Rui Costa, à semelhança do que aconteceu no final da primeira volta, e de recordar que um dos sítios onde ele passou na véspera das eleições foi Santarém, que para mim é o sítio onde ele tem o resultado mais expressivo de todos, ou seja, em relação à perspectiva e à tendência que se poderia colocar ali em Santarém, e depois o resultado final para mim foi dos resultados mais expressivos que ele teve. Desta vez Rui Costa opta por ir a Almada, que é o local que teve mais votantes no distrito de Setúbal, que é o segundo distrito a seguir a Lisboa, com mais pessoas a votar, teve mais de 11% do total de votantes na primeira volta. Vai depois ao Seixal, que teve o segundo maior número de votantes na primeira volta, também ali no distrito de Setúbal, e acaba no Barreiro. E o Barreiro tem uma curiosidade que é, à exceção de Pavilhão da Luz, número 2, Lamego, São Miguel e Barreiro, que é onde vai acabar a campanha de Rui Costa, ganham sempre o rácio votos-votantes. E só nestas 4 secções de voto é que Noronha Lopes ganhou esse rácio. E não deixa de ser curioso Rui Costa terminar naquilo que acaba por ser uma exceção no seu domínio, sobretudo em termos de Portugal, na primeira volta, e é mesmo aí que ele vai terminar, provavelmente para tentar inverter esse rácio e para ir buscar mais votos com menos votantes. São os últimos cartuchos desta campanha, com ações a acontecerem esta sexta-feira. O Decisão Benfica está de regresso amanhã.